Muito boa noite àqueles que se encontram sempre neste horário, das quintas-feiras, em que nós tratamos de alguns assuntos relativos ao direito notarial. Estes nossos encontros são o reflexo da generosidade do Colégio Notarial do Estado do Paraná, presidido pela doutora Mônica Guimarães de Macedo Dallavec, que ali publica a cada 15 dias um pequeno artigo que eu escrevo, para honra minha, e sobre temas de direito notarial. Nós estamos cuidando agora, depois de 2 semanas em que navegamos um tantinho pela questão dos diversos saberes notariais, na tentativa de situar, classificar, definir um tanto o que é o cavere. Estamos agora de volta ao tema já publicado por escrito na página do Colégio Notarial do Paraná. É o texto número 23 do Notas e Notas, e nós vamos fazer aqui alguns comentários, algumas glosas sobre a matéria. Bom, eu começo aqui, na verdade, pondo os óculos, essa é a verdade. Vamos lá. Eu começo aqui por lembrar, e eu acho que isso é sempre prudente para todos nós, esta lição de que a iteratio ou repetitio é a mãe dos estudos. Mater studiorum est. A vida, eu já estou tão avançado nela, me propiciou alguns poucos êxitos e alguns fracassos, e também nessa parte de estudos, e eu me dei conta disto. Ou seja, o sistema deve ser em espiral. Nós temos que voltar, de vez em quando, para recuperar ideias que nós perdemos. Senão, o resultado dos estudos é muito, muito apequenado. Então, temos que ter paciência, humildade nisto, não é? E voltar a cogitar das coisas. Por isso, devemos repetir. Daqui a também a lição a que eu vou me dedicar agora nesse parágrafo, e um pouquinho mais nos parágrafos subsequentes, é sobretudo para evitar uma estranheza que pode ocorrer, e seguramente há de ocorrer em alguns dos estudiosos do direito notarial brasileiro, e mesmo entre alguns bons estudiosos do direito notarial brasileiro. Se fala em moralidade com referência ao notário, o máximo que se pode aparentemente conceder na visão de moda, na visão de turno, é a moral profissional, aquilo que frequentemente se chama de deontologia, expressão cunhada dentro de uma perspectiva utilitarista, né? Por Jeremiah Bentham. E, na verdade, aqui nós não estamos cuidando da moral profissional, nós estamos cuidando da moral pública, ou seja, aqui nós estamos retirando algo que faz parte daquilo que comporia a chamada metafísica natural dos homens. Ou seja, a sensatez que a razão natural nos dá sobre os comportamentos em geral, não só do notário, mas, como eu direi aqui, sobretudo, dentre outros profissionais, do notário, dado o poder expansivo do comportamento e das palavras que o notário tenha junto à comunidade em que ele oficia. Portanto, causa uma certa estranheza. Alguns, até pelas referências, às vezes, de alguns autores que eu faço, autores de épocas passadas, tenderão a ver nisso um certo ar de estudo um pouco velho, um pouco antiquado. Mas esse estudo nem é velho nem é novo. Esse estudo é atemporal. A metafísica natural do homem é algo atemporal. Ou seja, não tem tempo. Ela diz respeito à natureza humana. Ela nem é velha nem é nova, ela é de sempre. Então, nesta sequência de pequenos artigos que nós dedicamos ao capítulo notário e à moralidade pública, o que nós estamos fazendo é examinar os hábitos. Aqui eu digo mais exatamente as virtudes. Por que eu digo mais exatamente as virtudes? Porque os hábitos, tratemos aqui dos hábitos adquiridos.
Os hábitos adquiridos, eles se constituem pela repetição, reiteração de atos, tanto de atos bons quanto de atos maus. Os atos maus geram vícios, os atos bons geram virtudes. Então vamos pegar, por exemplo, um vício de roer unhas. A repetição de atos faz com que eu me acostume, eu me habitue a roer unhas. Isso é um vício, não é? Não é uma virtude. O que distingue o vício do ato, da virtude, é que o vício diz respeito a atos maus. E as virtudes dizem respeito a atos bons. E como nós sabemos o que é bom e o que é mal? Pela razão natural. Ou seja, bom é aquilo que está de conformidade com as leis da razão. Bom, diante disso, nós estamos vendo aqui, são as virtudes que o notário não só deve pessoalmente, ele próprio, possuir, mas que também não deve esconder. Aí que está. Ou seja, há uma exigência a mais para o notário, que é a de ensinar, a de, pela palavra, e sobremodo, vírgula, faltou uma vírgula aí, e sobremodo, vírgula, pelo exemplo, ele deve ensinar, transmitir a outros, para o bem de toda a comunidade. Então, é disso que nós estamos cuidando, das virtudes que o notário tem, não como profissional do notariado, mas como uma pessoa. São virtudes que todos nós devemos ter. E ele, notário, também. Trata-se de virtudes que, sendo exigíveis de todos, portanto, são virtudes que nós devemos considerar de caráter universal, mais satisfazem pela palavra e a exemplaridade quando elas provêm de gradação social superior. E, portanto, as observam os detentores de autoridade e de poder político. Assim, por exemplo, os juízes, os notários, os registradores, os professores, etc. Reparem isso na história da humanidade. Os líderes, com o seu exemplo, com a sua palavra, conseguem mais coisa do que as pessoas que não têm essa liderança. Por quê? Porque os líderes são naturalmente, no sentido de que espelháveis, nos comportamos de acordo com o que fazem as lideranças. E essas lideranças são não necessariamente as políticas. É claro que as políticas têm a grande vantagem de expandir o seu ciclo, o círculo de atributos favoráveis. Mas ela pode dar também no ambiente doméstico. Seja o pai de família, a mãe de família, dá um exemplo de conduta. Eu me lembro, nesse sentido, uma coisa que eu queria contar-lhes aqui, muito curioso. Eu conheci um sacerdote, ficou aqui perto de casa há algum tempo, um homem muito simples, acreano, saudoso padre Cristóvão Arnaud. E era um homem muito bom, parecia ter uma vocação religiosa muito grande. E eu perguntei a ele sobre essa vocação dele, tudo, ele deu bastantes explicações. Em determinado momento, diz assim: o que me chamou a atenção para a minha vocação é que eu tenho impregnado, diz ele, na cabeça, o fato de que meu pai se ajoelhava. E dizia ele assim: eu, pequenininho, via meu pai como um gigante. E ficou na cabeça uma coisa curiosa. Meu pai se punha de joelho. Como é que um gigante se ajoelhava? Ele dizia assim: então alguém maior que o meu pai. Você veja que os exemplos são muito importantes nas condutas, né? E, pois, quando esses exemplos vêm de pessoas que detêm autoridade pública ou detêm poder público, eles tendem a agraçar, a expandir-se melhor na vida social. Bom, o que nós fizemos aqui para a lista que temos que considerar das virtudes público-morais e para evitar um trabalho que seria inoportuno para a série de artigos pequenos que estamos publicando, que seria tentar justificar cada uma delas à luz de todo um consenso histórico, de ir buscar na Idade Antiga, em Platão, em Sócrates, indiretamente em Sócrates, em Aristóteles, depois em Cícero, nos estoicos, né? Pegar toda essa ideia, passar em revista durante toda a história da filosofia da Idade Média, do pensamento moral, para mostrar por que estamos escolhendo esta e esta virtude, por exemplo. O que eu fiz foi apanhar um autor que se fundou na doutrina clássica e que é o autor dos nossos tempos.
autor contemporâneo, um notário. Me pareceu bem que eu escolhesse exatamente uma autoridade como a do grande tabelião de Buenos Aires, Bernardino Monterrano, que tem um pequeno livrinho, um opúsculo, chamado Ética Pública, foi publicado em 1966, lá em Buenos Aires, em que ele elenca exatamente as virtudes que nós estamos tratando. E aí que está, ele não escolhe essas virtudes por mero talante, por capricho pessoal. Vou escolher essa e não aquela. Não, ele as escolhe fundado, tomando pilar na doutrina clássica. Ele estudou tudo isso, levantou o tema em vários autores e assim justificou a sua lista. É importante dizer que nesse opúsculo ele não faz a indicação das fontes, porque era desnecessário no caso dele. Ele é um autor consagrado, foi professor titular na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Buenos Aires. Mostra a qualidade desse notário, né? Dentre as áreas virtudes que ele arrolou, nós visitamos nas aulas anteriores a virtude da religião, que nós dissemos a virtude anexa, um hábito anexo ao hábito ou virtude cardeal da justiça. De fato, a religião é uma parte do hábito da veneração e a veneração é uma parte da justiça. As outras duas partes potenciais ou anexas da veneração, também elas indicadas por Monterrano, são a piedade e a observância. Bom, vamos agora tratar, a partir da exposição de hoje, também na próxima semana, e acho que mais uma ou duas semanas, só desta próxima virtude, objeto aqui das nossas considerações, que é a virtude da piedade. Bom, num primeiro sentido, a palavra piedade apresenta-se como sinônimo do termo religião. Eu cito aqui dois autores, para que alguém que queira possa procurar. Um deles é o Primer, que é um autor mais antigo, e um autor contemporâneo, morreu há alguns anos, Antônio Royo Marim, que tem uma obra clássica sobre teologia moral, chamada Teologia Moral para Seglares, ou seja, um livro escrito em espanhol, publicado pela BAC, em 2 volumes, muito interessante. E por ser sinônimo a palavra piedade da palavra religião, no primeiro sentido, é que nós vamos entender por que falamos do homem ímpio. Se nós formos à Bíblia, vamos encontrar a referência ao ímpio, ou seja, aquele que não tem fé, aquele que se volta contra Deus. E ao contrário, nós dizemos que alguém é piedoso. Dona fulana é piedosa. Piedosa no sentido de ser devota. Devota nos dois sentidos, tanto num sentido que é um sentido moderno, um sentido menos exato, de ter uma certa afetividade pelo que faz, como devota no sentido clássico, que é o de estar pronto a fazer alguma coisa. E, nesse caso, a piedade é a devoção, ou seja, estar pronto a fazer alguma coisa. Ou, no sentido moderno, a afeição por Deus, sempre pronto a fazer por Deus ou a entregar-se ao culto a Deus. Mas esse é um sentido, digamos, amplo, que pode utilizar-se, mas que não é o mais específico, não é o especial ou peculiar de que nós vamos cuidar. De maneira mais específica, a religião dirige a Deus a honra e culto, como forma de retribuir a existência de cada um de nós e o cuidado providencial das nossas necessidades. Por que nós vendemos? Em toda a história humana se dá culto a Deus, embora nós não possamos fazer isso por estrita justiça, porque nós nunca conseguiríamos pagar o débito e não é possível uma igualdade numa situação como essa no trato com Deus, por definição. Exatamente nós fazemos isso porque nós reconhecemos que a nossa existência se deve a Deus. Cada um de nós, cada coisa deve sua existência a Deus. E também a Deus nós devemos o cuidado providencial de nossas necessidades. Acho que nós pararmos um tantinho para pensar quantas vezes falta-nos, às vezes, até só ver aí o dedo de Deus atuando nas nossas necessidades, socorrendo-nos em situações peculiares, singulares da nossa vida, não é? Então, é isso que nós agradecemos, honramos a Deus,
impetramos a atuação de Deus, já pedimos a atuação de Deus, exatamente como uma forma amplamente de piedade que é a religião. Mas, propriamente, a virtude da piedade, que tem uma certa analogia com essa ideia do culto a Deus, visa agora recompensar os pais e a pátria. Exatamente por aquilo tudo que nós devemos aos pais e à pátria. E de modo, nós podemos estender essa ideia de piedade em relação aos pais e à pátria para os amigos, os parentes, os nossos benfeitores. Oh, quanta gente que ao longo da vida, se tiver que fazer uma lista de todas as pessoas a quem eu devo imensos benefícios de natureza espiritual, intelectual, moral e até material, seria uma lista imensa. E por essas pessoas eu tenho que ter piedade. Tenho que, de certo modo, comportar-me, como nós veremos, sobretudo na próxima exposição, de um modo respeitoso, reverente, com observância, etc. O quanto devemos? Aos pais, de começo de geração. Aos pais e a outros, não é? O sustento, a educação. Olha aí, ó, se nós pararmos para pensar naqueles nossos professores do curso primário, lá do Jardim da Infância, que nos corrigiam pequenos gestos, que nos ensinaram as primeiras letras, o quanto devemos a essa gente? Conselhos, devemos? Quantas vezes recebemos conselhos? A solidariedade nos momentos difíceis, quando precisamos de um ombro solidário, de um braço para carregar conosco as cruzes da vida, não é? E também solidariedade nas alegrias. Como é importante, no momento de alegria, ter alguém que esteja ao nosso lado, sólido no júbilo, ou seja, solidário no nosso júbilo, na nossa alegria. Portanto, nós temos que os benefícios todos que nós recebemos dos nossos pais, da pátria e dos nossos amigos, parentes e benfeitores, sejam benefícios espirituais, intelectuais, morais e materiais, nós temos de agradecer. E agradecemos por meio da piedade, como vamos ver. Eu estou citando aqui, para aqueles que um dia resolverem dedicar-se a este assunto, alguns autores importantes. Marcelino Zalba, é um nome extraordinário, Primer, que eu já mencionei, Lumbreiras, Royo Marim, que eu já mencionei, e Gerlot, que trataram da piedade. Há muitos, mas esses são alguns que eu recomendaria. Depois de Deus, aqueles a quem são nossos pais e a pátria. Isso quem diz é São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Aí a citação, agora que estou fazendo de maneira mais curta, porque já sabe muito, né? Secunda, ou seja, a segunda parte da segunda parte, questão 101, artigo 1º. É isso aí, 101, questão e artigo. E por isso a piedade é uma virtude pela qual tributamos amor aos pais e à pátria. Outra citação de São Tomás aí. Segunda, 101, questão 3, ad primum significa que é a resposta à primeira objeção. Então, lá é fácil de encontrar o texto com essa citação. Assim já o havia indicado Cícero, grande orador romano. Cícero diz que a piedade implica o oferecimento e o culto diligente a quem nos está unido no sangue e no amor da pátria. Também num dos conselhos que o apóstolo São Paulo dá a Timóteo, lê-se que a piedade é útil para tudo. E numa carta que o mesmo apóstolo São Paulo dirige a Tito, diz ele que vivamos piedosamente no século atual. Então, já a ideia da piedade vem, pois, de longa data no pensamento humano. Notem que eu aqui menciono, só a título ilustrativo, um pensador anterior ao cristianismo, que é Cícero, e São Paulo, escrevendo logo após a morte de Cristo. O que é piedade? Piedade é uma parte potencial da justiça, portanto, é uma virtude anexa da justiça. E por que ela é só anexa da justiça? Porque ela é exigida por um débito. Nós devemos a observância, algo de justiça a nossos pais, a nossa pátria, aos nossos amigos, aos nossos parentes,
aos nossos benfeitores, mas nunca vamos conseguir saldar esse débito. Às vezes recebe um favor de um amigo, como eu vou pagar isso? Eu não tenho como. Porque, às vezes, o favor que nós recebemos é o tapinha no ombro na hora que estamos precisando disso. É o conselho, é o estímulo, não é? O ânimo para prosseguir, a solidariedade na dor, estar conosco no momento de dor. E como é que se paga? Não tem preço para pagar. Então, não se consegue saldar esse débito. E, por isso, a piedade não é propriamente comparável à justiça. Ela é uma parte potencial da justiça. A piedade nunca satisfaz a igualdade, porque o débito será sempre maior. Por isso, essa frase aqui deste autor contemporâneo, Gregório de Iurre, que diz: La piedade não é pagável nem solúvel. Ou seja, a piedade não se paga, nem é solúvel, não se pode solver. E, de fato, como eu disse há pouco, não há valor que pague o quanto cada um de nós, deve por nossa existência e o que se providenciou para a nossa vida, tanto em relação a Deus, que é a causa primeira de nosso ser e de nosso governo, quanto em relação aos princípios secundários de nossa existência, que são nossos pais e nossa pátria. Paremos um pouquinho, não quero antecipar questões que digam respeito à piedade patriótica, mas paremos para notar o quanto nós devemos aos heróis da nossa pátria. Aqueles que deram a vida para a manutenção da liberdade da pátria, por exemplo. Pensamos nisso. O quanto nós devemos aos nossos pais? Quantas vezes nossos pais não deixaram, às vezes, de alimentar-se para poder dar comida para os filhos? Quantos de nós já não passamos por essas situações como esta? Compreende o débito que temos? O objeto material da piedade são os atos que nós fazemos para exercitar a piedade. Atos de honra, atos de reverência, atos de serviço, atos de ajuda material quando precisam, atos de ajuda moral, intelectual, espiritual, que se tributam aos pais, aos parentes, amigos, benfeitores e à pátria. Também há o auxílio, veja, não é só auxílio material. Muitas vezes há necessidade desse auxílio material, é verdade. Mas outras vezes o auxílio é moral, é o apoio. Outras vezes é intelectual, é ensinar alguma coisa, é corrigir. Hoje em dia, esquece-se da importância da correção. As pessoas logo se sentem suscetibilizadas porque estão sendo corrigidas por um erro. Esquece que isso é um dever de piedade. Quando alguém corrige um erro nosso, está fazendo isso por piedade. Olha, isso aqui não é assim. Claro que espera-se que tenha jeito na correção, mas é uma forma de nos ajudar. Nós temos que agradecer a ajuda moral que nos dá, intelectual que nos dá, e a ajuda espiritual, conselho espiritual para bem viver. E não só isso, às vezes, no segredo com que alguém se retira a algum lugar, está lá rezando pelo amigo, está lá pedindo a Deus em favor de outro. E assim também, não só aos pais, como eu disse, parentes, amigos, benfeitores, mas também à pátria. E qual é o objeto formal? Esse é o objeto material. O objeto formal já vimos, é o débito correspondente. Nós devemos tanto. É um débito muito grande, e por isso temos atos de objeto material a cumprir para satisfazer esse objeto formal. E, no fundo, se corresponde também, de certo modo, com a ideia de finalidade. Bom, já vimos aqui. Há duas espécies de piedade, em acepção estrita. Além da espécie geral, que ela se confunde com a religião, existe a piedade filial, em relação aos pais, e extensivamente aos amigos, parentes e benfeitores, e a piedade patriótica, em que o dever de observância em relação à pátria. Pátria que é a terra dos nossos pais, a terra dos nossos maiores. Bom, vamos começar aqui. Hoje vamos completar na próxima exposição o tema da piedade filial. Já no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, um dos preceitos do Decálogo, todo mundo sabe, são os 10 mandamentos, escritos em 2 tábuas. Um dos preceitos do Decálogo é exatamente o de honrar pai e mãe. Lembre-se disso, não é? Antigamente era comum conhecer no catecismo, né? Hoje em dia, alguns já não ensinam mais catecismo
O catecismo era útil porque era pergunta e resposta, e a gente sabia, guardava tudo direitinho. Qual o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Pronto, e aí vinha a explicação, mas guardava a frase curta. E ao longo da vida a gente não esquece essas coisas que memorizou no tempo do catecismo. É um preceito que se estende logo a todos os membros da família. Engraçado. Honrar pai e mãe, mas, na verdade, expansivamente vai atingir os vínculos civis, por exemplo, conjugal, e, na sequência, os liames também entre amigos. E de Gerlot, a quem eu menciono aqui, também entre mestres e discípulos. Os mestres e discípulos têm que ter esse vínculo de piedade também. Às vezes me perguntam o que eu gosto de fazer na vida, em matéria intelectual. Gosto de ler, gosto de ser juiz, é verdade, gosto de julgar, etc. Mas aí começa a melhorar um pouco. Eu gosto de escrever, gosto muito de escrever. Mas o que eu gosto mesmo é de lecionar. Querem me ver feliz é saber que eu tenho que lecionar alguma coisa. E aí me perguntam de onde vem isso, né? Foi débito de piedade. Porque foi isso que meus mestres fizeram comigo. Gostavam de ensinar-me. E eu tive a grande oportunidade na vida de estudar com 3 ou 4 mestres que são dos melhores que o Brasil já produziu. Eu fui aluno e discípulo do meu grande amigo, meu grande mestre, que foi José Pedro Galvão de Souza. Foi o maior nome da filosofia do direito no Brasil, até hoje é. Reconhecido, sobretudo, no exterior, e menos aqui, mas um nome notável, uma obra extraordinária. E que me recebeu ao longo da vida, durante muitos e muitos anos, todos os sábados pela manhã, ele me recebia na casa dele. E pacientemente me ensinava, conversava, sem nunca cobrar um tostão. Foi pelas mãos dele que eu comecei na vida internacional, nas comunidades internacionais, para algumas palestras. Ele que me indicava as leituras que eu devia fazer. Depois, quando ele morreu, a viúva, que se transformou numa espécie de minha segunda mãe, teve a generosidade de me dar acesso à biblioteca do Dr. Zé Pedro, por continuar estudando. Fui aluno também do professor Alexandre Correia, que foi o maior filósofo tomista brasileiro, já à sua época, o primeiro tradutor da Suma Teológica para o português. Não havia tradução da Suma Teológica de Santo Tomás para o português. E o doutor Alexandre, com mais de 80 anos, 85 anos, acho que 84, 85 anos, me recebia 2 vezes por semana na casa dele, lá em São Paulo. Lá ia eu para a casa dele, ia lá, um magnífico local onde ele tinha quase 40 mil livros, ficava ali sentadinho no meio, dando aula de filosofia, tentando ensinar-me, acho que sem êxito, mas tentando ensinar-me metafísica, e sem nunca pedir um tostão. Nada. Sempre aquilo. Então, se eu tento fazer alguma coisa do gênero, eu não faço mais do que a minha obrigação. Estou fazendo exatamente o que fizeram. E é assim que eu penso pagar um pouco o débito que tenho com eles, que não tem preço. É impagável. O que eu aprendi com eles é impagável. Bom, então deve haver também esse vínculo de piedade entre mestres e discípulos. São Tomás de Aquino diz que de 2 modos algo é devido aos pais. Agora nós estamos diretamente dos pais. Nós devemos reverência e submissão aos pais enquanto estivermos sujeitos à sua autoridade. Quando estamos sujeitos à sua autoridade, devemos reverência e submissão. Submissão, se nós estamos sujeitos à sua autoridade, estamos sujeitos a obedecer. Estamos submetidos aos pais. Mas indiretamente, por exemplo, na enfermidade, temos o dever de visita e de assistência aos pais. Na pobreza dos pais, temos o dever de sustentá-los. Não estamos fazendo nada mais do que uma obrigação moral. Foram eles que nos sustentaram no início da nossa vida, não é? E pode ainda acrescentar-se com Santo Agostinho, no De Civitate Dei,
que é provavelmente a obra mais importante de Santo Agostinho, o dever de respeito e culto, que se expressa mediante a recordação dos pais e a frequência de seu trato. É curioso que se deve ter essa recordação, a frequência do trato, também quando os nossos pais estão vivos. Mas aqueles que, como eu, já têm pai morto, meu pai morreu em 1996, sabem da importância desta lembrança, como isto é relevante, como nos enche a alma de uma aquela saudade um tanto triste, de tristeza, um misto de alegria, de lembrar com carinho dos pais que se foram também, não é? Em continuação, nós vamos tratar, a partir já da próxima aula, das obrigações específicas, porque por enquanto eu estou fazendo uma análise geral. Mas vamos tratar das obrigações ou deveres específicos que se compreendem nessa ideia da piedade filial. E agora, para isso, nós vamos complementar um tantinho o que fez o grande Bernardino Monterrano, seguindo aqui as referências clássicas de um grande pensador da moral, que foi Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso provavelmente foi o maior moralista de todos os tempos. E ele escreveu um livro chamado, em latim, Theologia Moralis, que nunca foi traduzido do latim. É um tratado de 10 volumes. Nunca foi traduzido do latim para nenhuma língua romance. Pode ser que para o alemão tenha sido traduzido, pode ser que para o inglês. Mas as línguas chamadas línguas românicas ou romances, né? Português, espanhol, francês, italiano, parece que nunca, nunca tiveram uma tradução. E em 2018, portanto, ano passado, foi lançada a primeira tradução da Theologia Moralis de Santo Afonso Maria de Ligório em português. Já foram lançados 2 tomos, o terceiro tomo está para sair brevemente, segundo eu tive informação, pela editora do Centro Dom Bosco do Rio de Janeiro. Um trabalho magnífico lá com o Bruno Mendes e outros nomes notáveis, impulsionados por uma figura extraordinária de lá, que é o Dom Justino, que está construindo um mosteiro lá em Nova Friburgo. Muito bem. Nós vamos seguir, então, os passos desse moralista, porque é um moralista de grande firmeza doutrinária, estudou muito e é reconhecido classicamente como, eu disse há pouco, o maior moralista de todos os tempos. Mas antes de encerrar aqui esta pequena explanação, eu gostaria de mencionar algo. Vamos pensar um tantinho. Eu gostaria que meditassem um pouco sobre algo, para não ficar só com alguém falando e vocês ouvindo. Vamos pensar o que causaria de espanto numa comunidade. Imaginem isso. Uma conjectura. Se um juiz ou um promotor da comunidade, um delegado de polícia, um notário, um registrador, tratasse de modo irreverente os próprios pais, ou faltasse ao sustento exigível e à assistência na enfermidade. Ou seja, o que imaginar dessas pessoas que exercem autoridade e poder público numa comunidade, se essas pessoas tratam com irreverência os próprios pais, ou tendo os pais necessidade material, às vezes moral, intelectual, pura e simplesmente largassem o sustento, não lhe desse sustento exigível. Ora, a questão é a seguinte: se esses pecados trazem de uma repulsa em geral, cada um, se nós pensarmos numa pessoa qualquer, se nós, não, ele abandonou o próprio pai doente, ou a própria mãe doente, não cuida, está com fome, não dá de comer ao pai, não ajuda. Se isto causa para nós uma repugnância manifesta, ou seja, todos nós que temos um mínimo de sensatez, ficaremos abismados diante de um comportamento deste. Eu me pergunto quanto mais isso não nos causa espanto, não nos escandaliza, se esses vícios se originam exatamente dos que detêm autoridade e poder público. Aí vem notário, registrador, promotor público, advogado, juiz, etc. Essa é a questão. Então, há necessidade dessa recuperação da ideia da moralidade pública.
num mundo em que prevalece uma tendência anti-especulativa, em que tratar desses assuntos é considerado como algo fora de moda, porque não leva dinheiro, não leva poder, não é? Pode soar estranho que nós paremos um tanto para pensar sobre isso. É uma questão de escolha de cada um de nós, não é? Muito bem, deixa eu agradecer aqui, doutor Pedro, muito obrigado, como de hábito, cuidadoso aqui ao mandar o link da aula de hoje. Muito obrigado. Faz falta nas nossas aulas lá, doutor Pedro, da Uniregistral. Doutora Laura, boa noite. Doutora Fabiana Zampronha Martins, boa noite. Doutora Mônica, muito boa noite. Doutor Hilário Lula, boa noite. Parabéns pelo uso capião que conseguiu concluir. Doutora Thaís Camati, vendedora de cavalos na região de Paraíso das Águas, quando não está frequentando o show do Roberto Carlos, né? Está aí a doutora Marília Teobaldo, do Cartório em Foco. Minha estimada amiga Thaís Castelo Branco. Quem mais está aqui? Doutora Isabel Sangali. Doutora Elaine Amorim. Olha, acho que há mais gente aqui. Doutor Eduardo Amadei. Eu peço desculpa se quando eu uso aqui o mouse, isso aqui corre. Estou vendo mais gente. Doutor Fausto Mota, boa noite. Doutora Geice Abdala. Doutora Sônia Batista. Doutor Renato Lana, como vai? Grande nome lá do Paraná. Meu prezado amigo Luiz Egon Richter, um grande pensador no direito extrajudicial. Bom, eu peço desculpas aqui para quem eu não consegui ver. A doutora Paula Cassim, estou vendo que eu não falei ainda. Seja bem-vinda também aqui. Bom, se Deus permitir, voltamos na doutora Rafaela Sais Pedroso. Boa noite. Se Deus permitir, voltamos na próxima semana. Um bom final de semana para todos. Acho que na próxima semana não. Até vou ver. Não se pode esperar que na próxima semana haja reunião, exatamente porque eu estarei em viagem para Curitiba, onde eu tenho que dar uma palestra lá em Curitiba. Então, isso ainda não está muito certo. Semana que vem haverá a possibilidade desse nosso encontro semanal. Vamos ver ainda. Muito obrigado e um bom final de semana.